Livro Ápice de Língua Portuguesa, 5º ano, página 173. Verbos terminados em -ão ou -ão. Atividade oral e escrita. Número 1. Leia o trecho de uma notícia sobre uma onça parda resgatada em Barbacena, Minas Gerais. Pode se tratar de animal selvagem. Os bombeiros verificaram a situação e fizeram contato com a Polícia Militar Ambiental e um veterinário que forneceram pequenas doses de sedativo, além de redes de segurança para proteção em caso de queda. Todo o trabalho durou, no total, umas 6 horas, garantiu o sargento Barros. A onça parda é retirada da copa de árvore em terreno de casarão em Minas Gerais. Aqui está o local onde está disponível essa notícia. Observe as formas verbais destacadas e responda. Vamos observar então? Eu vou pegar aqui a minha caneta e nós realmente vamos observar as formas verbais. O que é isso, formas verbais? A gente vai perceber se o verbo está no passado, no presente ou no futuro. Então, vamos lá? Verificaram, verificaram, escrito com AM no final. Forneceram. E o outro verbo que nós estamos vendo aqui, fizeram. Tá vendo? Verificaram, fizeram e forneceram. Esses 3 verbos que estão em destaque, tem outros verbos, tá, gente? Mas o que nós queremos aprender hoje é sobre esses 3 verbos. Esses verbos destacados, eles estão em qual tempo? Presente, passado ou futuro? Eles estão no passado. Como que eu sei que eles estão no passado? Pelo sentido da frase, Por se tratar de animal selvagem, os bombeiros verificaram. Ou seja, já foi verificado. Ele não vai verificar, entendeu? Já foi. Os bombeiros verificaram a situação e fizeram contato com a Polícia Militar Ambiental. Então, dá para saber que esse contato já foi feito pela fala, por causa dos verbos. O sentido da frase. E aí fala assim, que forneceram pequenas doses de sedativo. Essa notícia já aconteceu. Se ela já aconteceu, é óbvio que, então, esse verbo está no passado. Leia em voz alta os verbos do quadro, escritos no passado. Preste atenção ao final deles, Vamos lá? Verificaram. Verificaram. Esse verificaram, com AM no final, está dizendo que já foi verificado, está no passado. Fizeram. Fizeram. Fizeram com AM no final, está dizendo que já foi feito. Forneceram. Forneceram, ou seja, já foi fornecido. Está também no passado. Letra A. Que som você ouve ao final desses verbos? Você ouve o som ão. Verificaram, fizeram, fornecerão. Você ouve sempre esse ão, o rão no caso aí, né? Rão, ão. Você sempre escuta esse som no final, o ão. Mas e aí, gente? Agora releia em voz alta os mesmos verbos reescritos no futuro. Ixi, agora eles vão estar escritos no futuro. Ao invés de verificaram, então agora nós vamos falar verificarão, verificarão, farão, fornecerão. E aí, gente, tem diferença ou não tem? Compare o som final dos verbos no quadro do passado com o som final dos verbos no quadro no futuro. Ficaram e ficarão é diferente.
Ficaram é no passado e ficarão é que ainda vai ficar. Então, é futuro. Fizeram é no passado. Agora, farão, porque não existe fizerão, tá, gente? É farão. Eles farão, é no futuro, ainda vai fazer. Forneceram está no passado. E fornecerão é porque ainda vão fornecer. Então, é essa a diferença do ão com tio e o ão com AM, porque, na verdade, eles têm o mesmo som. Ficaram, rão, verificaram e verificarão tem diferença no som. Letra D. Fale outra vez as formas verbais e pinte a sílaba tônica de cada uma. Vamos ver? Olha, isso aí é interessante, porque a sílaba tônica de um não é o mesmo do outro. Por exemplo, verificaram. Vamos lá? Verificaram. No passado. Verificaram. Esse K, então, é a sílaba tônica. Então, você vai pintar. Fizeram. O Zé é a sílaba mais forte, então você vai pintar. Forneceram. Então, você vai pintar a sílaba C. Agora, gente, nós já estudamos sobre sílaba tônica. Nós sabemos que toda palavra acentuada, ela é tônica. E o tio é um acento. Então, você não pode dizer que é verificaram. Não, é verificarão. Então, o rão é a sílaba forte de todos eles. Farão, sílaba mais forte, o rão. E fornecerão, o rão também do fornecerão. Então, você vai pintar aí da cor da sua preferência, tá bom? Vamos, então, para a próxima página. Atividade 3. Leia os verbos do quadro a seguir e complete as frases. Lançam, moram, organizaram, ficam, matam, brilham, deixarão, sofrerão, precisarão, concordaram e brincavam. Olha, só de ler eu já sei se o verbo está no presente, no passado ou no futuro. Então, vamos lá. Letra A. No futuro, as pessoas... Então, no futuro, já está dizendo que é no futuro. E no futuro, a gente acabou de ver que termina com ão, né? Os verbos. Então, no futuro, as pessoas precisarão pensar mais na preservação dos recursos naturais. Letra B. Ontem, alguns moradores do centro da cidade organizaram. Foi ontem. Então, está no passado. Organizaram com AM no final, tá? Uma manifestação contra a retirada de árvores de algumas praças. Letra C. As pessoas que moram... Olha, aqui está no presente, porque elas moram, é agora. No campo tem mais qualidade de vida, pois ficam, ou seja, eles estão neste momento ficando, tá? Longe do estresse que a correria da cidade provoca. Letra D. As crianças brincavam. Olha, já dá para entender que é passado. Brincavam no parque quando começou uma chuva de granizo. Então, essa frase, por conta deste verbo, a gente percebe que essa chuva de granizo já aconteceu e foi no passado. Letra E. Os sons da floresta deixarão os turistas boquiabertos. E esse deixarão está dizendo que vai deixar. É no futuro, tá? Gente, não se esqueça, o presente é agora. 1 segundo atrás já é passado, tá? E o que não aconteceu é futuro. Número 4. Leia as frases com atenção aos termos destacados e sublinhe apenas formas verbais. Todas as pessoas são sonhadoras. Esse são é o verbo, do verbo ser, tá? Todas as pessoas são sonhadoras. Então, você vai sublinhar são. Carlos era um menino de coração grande, dava a mão a quem precisasse. E aí?
Leia as frases com atenção aos termos destacados e sublinhe apenas as formas verbais. Coração é verbo, gente? Não. Coração não é verbo, ele está destacado. Mas coração não é verbo. Coração é o quê? Substantivo, tá? E mão, dava a mão. Mão termina com ão, só que não é um verbo. Porque para ser um verbo tem que ser uma ação. Mão é um substantivo. O que é substantivo? É tudo aquilo que dá nome às coisas. Letra C. Os jogadores chegarão. Ah lá, agora sim tem um verbo. Eles chegarão, do verbo chegar. Sublinhe chegarão ao aeroporto e serão recebidos por uma multidão. Serão do verbo ser. Ser, estar, tudo é verbo. Agora, multidão. Multidão não é para sublinhar. Por que não é para sublinhar? Porque multidão não é verbo. Multidão é um nome que se dá a uma quantidade grande de pessoas. Então, multidão é substantivo, tá? Não é para você fazer isso. Ou pode ser um coletivo também, mas multidão é substantivo. Letra D. Os alunos vão participar de uma competição. Se eles vão é uma ação, vão é verbo. De uma competição. Competição, gente, não é verbo, tá bom? Competição não tem ação nenhuma aí. Agora, competir é um verbo. Agora, competição é o nome que se dá da competição de matemática, por exemplo, que é o caso dessa frase. Número 5. Com a professora, registrem o que vocês concluíram em relação às escritas formas verbais terminadas em ão e ão. Vamos lá? Primeiro, as formas verbais terminadas em AM podem estar no presente ou no passado. E elas são paroxítonas, tá? Sempre é a sílaba anterior a ela que é a mais forte. E as formas verbais terminadas em ão estão geralmente no futuro e são oxítonas. Por que elas são oxítonas? Porque o tio é um acento e elas sempre estão na última sílaba. Por isso que ela é a mais forte. Próxima página. Vende-se ou vende-se? E aí, gente? Como escrever vende-se com 2 S's ou vende-se com um S só separado por um hífen? Leia os versos a seguir, observando a escrita das formas verbais destacadas que indicam possibilidade. Provavelmente você conhece os verbos porque eles fazem parte das cantigas populares. Essa cantiga popular é assim, ó. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, tirava você do fundo do mar. Repararam? As duas palavras aqui, vou até sublinhar para vocês observarem bem aqui, ó. As duas palavras em destaque, fosse e soubesse, escrita com 2 S's. Vamos agora para, aqui tá, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Viram? Fosse, ó. Fosse com 2 S's também. Com que letra se escreve o final das formas verbais destacadas? Fosse, soubesse e fosse. Se escreve com 2 S's e o E, tá? C, mas com a pronúncia C, mas SSE. Questão número 2. Observe as frases, o uso do verbo vender. Olha aqui, ó. Vende-se no texto 1. Vende-se. Vou usar um hífen e separaram, né, o S com E. C. Automóvel seminovo, ano 2000, tudo equipado, apenas R$10.000. Falar com Ronaldo, telefone tal, tá aí. E no texto 2, vamos ver o que ele está dizendo aqui. Se Ronaldo vendesse o carro, poderia viajar.
Bem, pessoal, vamos conversar e registrar a diferença do sentido das duas formas verbais? No texto 1, a forma verbal vende-se, vocês viram aqui separadinho? Indica algo que ocorre quando? No presente. Perceberam? Vende-se, ou seja, eu estou vendendo. Eu estou vendendo. Então, no presente, foi separado por um hífen e colocado o SE. Vende-se. E no texto 2, a forma verbal vender-se indica algo que pode ou não ocorrer. Deu uma, se Ronaldo vendesse o carro, poderia viajar. Então, essa é a resposta de vocês aí, tá bom? Questão número 3. Complete cada quadrinha a seguir com a palavra mais adequada. Escolhesse, admirou-se e soubesse. Então, vamos lá? Letra A. Dona Chica, que é a música. Dona Chica, admirou-se. Só que a gente só vai escrever admirou-se. Do berro que o gato deu. Então, na música do Atirei o Pau no Gato, é admirou, hífen, SE. Admirou-se. Por que admirou-se, gente? Porque está no presente, tá? Veja a frase. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Só que a gente fala berrou, mas é berro, tá? Vamos salvar aqui para passar para a próxima página. Opa, eu não sei o que eu fiz, não tenho a mínima ideia.